Você, dentista, que sonha em viver em cirurgia, assim como eu, mas tem aquela insegurança do financeiro, se vai conseguir, se não vai, a segurança da experiência cirúrgica, fica nesse vídeo, eu vou te contar a minha história e como aconteceu comigo. Meu nome é Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e eu vivo de cirurgia. Nem sempre eu vivi de cirurgia, mas hoje eu conquistei isso. Quando eu terminei minha faculdade, eu me formei na USP de Bauru, eu fui para Cascavel, onde eu fiquei 1 ano em estágio hospitalar e em cirurgias orais menores em consultório, o Dr. Guilherme Batistetti, que é meu primo. E ali eu vi a maneira que ele trabalhava, eu vi o jeito que ele trabalhava, eu vi a maneira que ele lidava com as pessoas e, claro, do jeito dele, com o perfil dele, da maneira dele. E eu entendi uma rotina que me agradou. E além disso, o Guilherme me entregou toda uma experiência que eu fiquei 1 ano com ele. E você vai falar, pô, 1 ano de estágio, quanto você recebia do estágio? Eu recebi experiência. Eu recebi muita experiência e só isso, nada além disso. E foi isso que eu fui buscar lá. Então, eu saí de Cascavel depois de 1 ano e entrei na residência em Londrina, na UEL, onde eu fiquei 3 longos anos, né, me dedicando à cirurgia bucomaxilofacial, ao trauma de face, às cirurgias de extrações de sisos, cistos, tumores, síndromes que a gente tratava e a cirurgia ortognática. Acompanhei meus professores, meus preceptores, aos quais eu admiro e respeito até hoje, mudaram totalmente a minha história, o meu jeito de pensar e fazem parte do meu dia a dia. Não tem como não lembrar deles todos os dias operando. E quando eu terminei a residência, eu recebi um convite de voltar para Marília, né, em nome do Dr. Cláudio Pastore. Eu tive um convite de entrar na equipe dele. E pensando nisso, eu aceitei. Falei, vou voltar para minha cidade natal. Só que quanto que eu vou ganhar lá? Eu ganhava R$ 2.600 de bolsa na residência. Na época, né, 2017, 2016 ali, que eu fiz a minha residência. E nessa época dava para viver com isso, pagando gasolina, almoçando. A gente tinha almoço e janta gratuitos, né, na faculdade, então facilitava muito, pagava aluguel e com esse dinheiro eu já não dependia dos meus pais. Então eu falei, bom, eu tracei um plano A, um plano B e um plano C. O plano A era ganhar bem, né, ter bastante serviço, que é o que todo mundo quer, né, que é o mais difícil. O plano B era não ser tão bom assim, mas ser razoável. E o plano C era continuar ganhando o que eu ganhava na residência. Por quanto tempo? Eu coloquei na minha cabeça que eu ganharia isso por 2 anos. Era o máximo que eu ia ganhar em 2 anos, R$ 2.600, que eu não ia me importar se eu ganhasse isso por 2 anos. Mas o que eu queria mesmo era trabalhar e mostrar o meu trabalho para a população, mostrar meu trabalho para os dentistas de Marília, para que eles me conhecessem e eu passasse a ajudá-los na cirurgia. Porque o meu objetivo era fazer cirurgia para outros dentistas. Então, quando eu cheguei em Marília, eu fui batendo de porta em porta. Daí quem está assistindo o vídeo e me conhece fala, pô, Marcelo, mas seu pai era dentista, seu avô era dentista, você é de uma família de dentistas. Pois bem, eu sou de uma família de dentistas, mas eu sou o último filho, eu sou o terceiro de 3 filhos. E quando eu voltei para Marília, meu pai já tinha fechado o consultório, meu pai já estava aposentado. Então aqui em Marília mesmo, as minhas oportunidades eram trabalhar para outros dentistas. Em Ocauçu, que é onde meu pai tinha outro consultório também, lá sim, meu pai não tinha parado de trabalhar lá ainda, o consultório estava em funcionamento, e lá eu herdei uma boa carteira de pacientes do meu pai, que foi dentista por mais de 40 anos. Em Ocauçu eu herdei muitos pacientes do meu pai e aprendi muito com ele lá também, assim como a vida inteira, né? Aprendi com meu pai, vi ele trabalhar e sabia como que era a rotina de um dentista. Então eu tinha o suporte familiar. Então eu sabia que eu podia viver com aquela bolsa da residência porque eu ia morar com meus pais, eu era solteiro, não tinha nenhuma grandes preocupações, né? Então eu sabia que esse plano B era bem aceitável. E meu pai me ajudou muito no começo, me orientou, me explicou como era o comércio, porque eu nunca tinha trabalhado na área particular, e sim muito na parte do SUS. Me explicou como era o comércio, comecei a atender com ele, a maneira que ele atendia os pacientes, ele me apresentava, lá em Ocauçu, né, em Marília o consultório já estava fechado. E em Marília, através de amigos dentistas, Larissa, a Érica, que me ajudaram muito no começo, essas minhas amigas me deram a oportunidade de trabalhar e comecei a trabalhar e comecei a ter indicação, comecei a fazer um network, comecei a conhecer outras pessoas e comecei a mostrar meu serviço, que modéstia à parte, era um serviço muito bom, muito diferenciado, cirurgias avançadas, cirurgias grandes,
que eu aprendi com o Guilherme na parte de implantodontia, e cirurgias grandes também que eu realizei durante toda a residência. Além de que eu tinha integrado a equipe do Dr. Cláudio, e isso me abriu portas também. E vale ressaltar que acompanhar o Cláudio, estar na equipe dele, era um movimento que eu fiz para aprender, né? O Cláudio me ensinou muito, principalmente a cirurgia ortognática. Se hoje eu faço cirurgia ortognática assim como eu faço, inclusive hoje, nesse dia de gravação de vídeo, eu fiz uma cirurgia ortognática, eu devo a ele, devo ao Dr. Guilherme, devo ao Dr. Glauco na minha vida. Mas com o Cláudio foi o maior número de cirurgias ortognáticas que eu fiz e vi fazer. Então, eu ganhei muita experiência mesmo com a cirurgia ortognática. E aí, entrei na equipe dele. Porém, financeiramente, isso não me rendia nada, né? O que me rendia era atender em consultórios para outros dentistas. Então, o que eu fazia? Fazia muita cirurgia em clínica popular, fazia cirurgia em qualquer consultório, qualquer estrutura que tivesse uma cadeira, eu estava fazendo a cirurgia. E como você fazia com valores? Eu não estava preocupado com receber, eu não estava preocupado com o dinheiro. O meu objetivo, volto a falar, eram R$ 2.600, que era o mesmo valor que eu ganhava na bolsa da residência. Eu queria trabalhar. E essa energia, hoje eu enxergo que essa energia, essa maneira de ver o trabalho, sem olhar o dinheiro, era o que me abria portas, porque o pessoal percebia a minha empolgação e o quanto eu queria trabalhar, o quanto eu queria mostrar o meu serviço. E foi muito rápido. No primeiro e segundo mês eu já não ganhava mais R$ 2.600, já nunca ganhei isso, depois que terminei a residência sempre ganhei mais que isso. Mas nunca olhei para isso também. Eu sempre olhei para o paciente, sempre olhei para o consultório que eu estava indo atender, ou para o dentista, em solucionar o problema dele. Era isso que me movimentava, solucionar o problema dele, ganhar experiência com atendimento particular e cada vez mais ficar mais conhecido, transmitir o meu nome, o meu trabalho e a maneira que eu solucionava os problemas cirúrgicos na cidade de Marília. E isso aconteceu. E graças a Deus, hoje eu consigo viver de cirurgia graças ao meu propósito e a maneira que eu enxerguei o meu começo do trabalho. E no começo eu fazia muita prótese sobre implante, PPR, PT, que eu aprendi com meu pai aprendeu com meu avô e eu aprendi com meu pai, eu fiz muita mesmo, assim. Então, assim, para um cirurgião bucomaxilo recém-formado que fala assim, quero só viver de cirurgia porque foi isso que eu estudei, dá? Claro que dá. Se você quiser isso no começo, mas vai ser mais demorado, você vai colher mais lá na frente. Então, como eu tinha espaços na agenda, entre umas cirurgias e outras, porque eu não tinha agenda cheia de cirurgia, eu fazia dentadura, fazia PPR, fazia prótese sobre implante, fazia limpeza, cheguei até a fazer restauração. Canal eu fiz só poucas vezes, mas fazia uma abertura ou outra, né? E depois encaminhava para o endodontista e para livrar a urgência do paciente. Então, eu aceitei como cirurgião bucomaxilofacial, bom, eu sou dentista, eu vou exercer a profissão de dentista, mais focado em cirurgia. Hoje, graças a Deus, hoje eu só vivo de cirurgia, que é o que eu realmente gosto de fazer. Hoje tem uma equipe, né? Tem o Dr. Natan que faz a prótese para mim, tem a doutora Érica, a doutora Júlia, tem a minha esposa, a Júlia, né? Tem o Dr. Flávio, tem outros dentistas que eu encaminho pacientes também, né? Enfim, a gente tem... Hoje eu vivo de uma maneira que eu queria viver a cirurgia, né? Todos os dias acordo para fazer cirurgia. E mesmo assim, a gente tem os dias difíceis, né? Os dias de cirurgias difíceis, os dias de resultados que não era o que a gente esperava. O paciente está super satisfeito, mas não era aquele resultado que a gente esperava. Mas hoje eu consigo viver de cirurgia graças ao propósito que eu tive lá na frente. De por muitos anos. Mas quanto tempo você ficou trabalhando sem receber ou fazendo trabalhos voluntários, os quais eu faço até hoje? Trabalhos voluntários eu nunca parei. E trabalhar sem receber, por exemplo, em hospital, eu fiquei por 7 anos trabalhando sem receber dinheiro algum. Eu fiquei por muitos anos indo acompanhar outros dentistas que eu queria ver o trabalho, assim como eu acompanhava meu pai, também sem pedir dinheiro algum. Ajudei vários colegas sem pedir dinheiro algum, pelo prazer de operar. Casos em que o colega já tinha feito o tratamento, o paciente já tinha pago, e tivemos que refazer o tratamento, eu nunca cobrei desse colega, porque eu sabia que aquele dinheiro já não existia mais, porque fazia tempo. E o dentista não podia cobrar do paciente, então eu ia, refazia e não cobrava nada. Isso eu acho que não tem preço, e isso é a melhor propaganda que a gente pode fazer do nosso negócio, e isso é o melhor jeito que a gente pode ser bem quisto no mundo da cirurgia, através dessa ajuda
e entre os dentistas da cidade. Então essa é a minha história, esse foi o jeito que eu pensei para chegar até aqui, e eu quero colher muito mais frutos, quero ganhar muito mais experiência e, graças a Deus, quero admirar muito mais dentistas e conviver com cirurgiões mais experientes que eu para sempre estar crescendo, aprendendo e discutindo caso. E se você quer também ganhar experiência, assim como eu ganhei muita experiência em cursos, com outros cirurgiões, na descrição do vídeo você vai ter um link para ter acesso ao meu curso, e você se inscrevendo no canal também, ativando o sininho, você não vai perder nenhum conteúdo que eu estou produzindo aqui.